Olá, amigos do TV10. Estamos iniciando mais um programa Cultura e Saúde. E o tema de hoje será saúde financeira. Estamos ao lado do Eduardo Almeida, ele que é consultor financeiro da Planner Corretora de Valores. Olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Fabiano. Eu queria agradecer primeiramente o convite por estar aqui hoje e cumprimentar todos os telespectadores da TV10. Bom, Eduardo, o prazer é nosso, né? E também gostaríamos de externar nossa gratidão por você ter aberto um espaço aqui em seu escritório, aqui na Corretora de Valores, aqui na Planner, para elucidar alguns assuntos que é de interesse. Eu acho que hoje é de interesse como um todo, pois através da saúde financeira, porque geralmente nós, quando falamos no programa Cultura e Saúde, não é somente a saúde psíquica ou saúde física, saúde orgânica, mas sim também saúde financeira, porque nós sabemos quando há problemas financeiros, acaba acarretando diversos fatores emocionais, familiares, enfim. Hoje, como que está o cenário? Nós podemos dizer cenário mundial devido à globalização, o cenário econômico aí com a crise da Europa, como que afeta os mercados, principalmente o nosso mercado interno aqui no Brasil, como que está a projeção da economia brasileira para 2012? Bem, Fabiano, hoje, Estados Unidos e Europa representa cerca de 40% de todo o PIB mundial. Então, esses mercados, ao longo de 2011 e, consequentemente, eu acho que nos próximos meses de 2012, eles ainda estarão bastante conturbados. O mercado, principalmente na Europa, está muito de olho na Grécia, na Espanha, em Portugal, Itália. São países hoje que a relação dívida-PIB chega a quase 130%, ou seja, esses países esgotaram toda a capacidade de investimento deles. Os bancos centrais da zona do euro e também dos Estados Unidos têm tomado providências no sentido de relaxamento da economia para que o consumo não se deteriore. Uma outra coisa que é interessante é que o crescimento na zona do euro em 2012 vai ser próximo de zero. E o que vai nos salvar ao longo de 2012, muito provavelmente, é o crescimento americano, que vai ser da ordem de 2%, e o crescimento da China, que ainda vai ser bastante grande. A China deve crescer ao longo de 2012 cerca de 8,5%. Eduardo, hoje estava lendo no jornal de grande circulação sobre o Banco Central intervindo junto ao dólar, né, comprando dólar no mercado para que não haja uma alta do real em relação ao dólar. O real supervalorizado, que ele pode trazer alguns efeitos nocivos para a nossa economia, principalmente para a importação dos nossos produtos, a exportação dos nossos produtos. Sempre nós escutávamos falar, o dólar subiu, e com isso a nossa inflação galopava. Hoje, o Brasil está de uma forma um pouco mais confortável em relação à inflação, ou você acha que essa inflação está sendo um pouco mascarada? Então, a pergunta seria a seguinte: existe uma inflação e por que o Banco Central está tão preocupado em segurar o preço do dólar? Bem, Fabiano, na verdade, o que acontece é o seguinte: a minha inflação, a sua inflação, a inflação do telespectador, ela é muito particular. O que acontece? Nós, quando ouvimos falar em índice de inflação, nós ouvimos FGV, ouvimos IBGE, ouvimos FIPE, ou seja, cada instituto desse tem a sua metodologia de cálculo. E em cada índice desse pesa um ou outro fator. A política econômica do Brasil, a política monetária do Brasil, ela é centrada na questão de inflação com relação ao IBGE. Então, o índice
que é adotado pelo governo para balizamento da inflação é o IPCA, medido pelo Instituto IBGE. O Banco Central ele tem tomado algumas medidas no sentido de... na verdade, ano passado, o Banco Central tomou algumas medidas no sentido de apertar um pouco os juros, aumentar um pouco os juros, para segurar um pouco o consumo interno e a inflação não se desgarrar. Tanto é que a inflação de 2011 ela atingiu o teto da meta do Banco Central, que foi de 6,5%. O centro da meta é 5%. E o piso da meta é 4,5%. Ou seja, nós estamos muito longe. Com o arrefecimento da crise lá fora, o Banco Central, a partir de agosto, resolveu inverter a curva de juros. Então, os juros de agosto para cá ele vem caindo significativamente e as projeções indicam que esses juros vão chegar abaixo de R$10, abaixo de 10% ao longo de 2012. E a inflação também já vem dando sinais de arrefecimento. O IPCA, projetado já de 12 meses, encerrado agora em janeiro, já veio para 5,5%, ou seja, um pouco abaixo do centro da meta. Com relação a dólar, o que acontece? Toda vez que o dólar sobe muito, isso acaba afetando as nossas commodities agrícolas. E isso acaba afetando o processo inflacionário, ou seja, a inflação sobe. Sem contar os produtos importados que as empresas brasileiras fazem, que também acabam tendo seus preços aumentados. Você comentou, que você leu no jornal hoje, que o Banco Central, ao contrário disso que nós comentamos, vem comprando dólar para segurar a queda. Então esse é um dilema que o Banco Central tem. Ele não pode deixar o dólar subir muito, como também não pode deixar o dólar cair muito. Porque o dólar caindo muito, ele afeta as nossas empresas exportadoras. E um dos nossos pilares da economia é a questão das importações. Bom, sobre investimento, vamos falar um pouquinho sobre investimento. Nós estamos vivendo um bom momento em relação à Bolsa de Valores. Sempre nós ouvimos falar que a Bolsa de Valores, principalmente o investimento em ações, ele é um investimento a longo prazo. As pessoas não podem temer muito em relação ao investimento, não pode ter muita dor de estômago, vamos dizer assim, em relação às flutuações. Não necessariamente porque houve uma queda na bolsa que você perdeu o dinheiro, porque você só perde o dinheiro quando você faz a venda e realizou prejuízo, né? E pelo que nós estamos observando, a bolsa ela acaba se antecipando aos movimentos econômicos. Por exemplo, quando houve lá o problema com a Grécia, o problema lá dos Estados Unidos em relação ao financiamento lá hipotecário das casas, tudo, o que aconteceu? Houve uma queda na bolsa. Assim que começou a haver a melhora, a bolsa foi a primeira que antecipou o movimento e houve uma alta. Este ano nós estamos já com uma alta expressiva no índice do Bovespa. A pergunta seria a seguinte, Eduardo: esse aumento expressivo é perigoso de seguinte forma, que ele possa dar uma pancada para cima e ao mesmo tempo as pessoas realizarem um lucro e esse lucro trazer a bolsa a um nível um pouco abaixo do que se encontra, ou que ela venha a cair muito bruscamente, ou só seria uma realização momentânea, mas com projeção de alta? Na verdade, Fabiano, a gente precisa mesclar um pouquinho tudo isso que você falou. A Bolsa vem de um desempenho bastante negativo ao longo de 2011, em função desses fatores que a gente acabou comentando, né? Crise na Europa, os Estados Unidos caindo um pouco o nível de atividade, a China também desacelerando um pouquinho, apesar de um crescimento absurdo de 8,5%. Então, os nossos mercados, como a nossa economia
ela é muito centrada na questão de exportação de commodities. A maioria das empresas, quer dizer, uma boa parte das empresas cotadas em bolsa hoje são ações de empresas exportadoras. Então nós tivemos uma queda bastante brusca no preço dessas ações. Então quando a gente fala, por exemplo, agora em janeiro, ao longo de 2011 a bolsa caiu 18%. Agora em janeiro a bolsa recuperou 12%. Então essa recuperação em janeiro ela é bastante expressiva. Mas a gente tem que lembrar que a bolsa vem aí de um movimento de 75 mil pontos. Então hoje nós estamos com 66 mil pontos, até 75 mil pontos a gente tem aí uma boa rentabilidade a ser obtida. E os mercados, como você disse, a bolsa propriamente, o índice Bovespa, ele oscila ao sabor das expectativas. E é o que eu costumo dizer, eu acho que esse ano de 2012, em termos de economia, ele vai ser um pouquinho pior do que o ano de 2011. Mas eu acho que o cenário vai ser mais tranquilo. E o fato do cenário ser tranquilo, para o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, ele acaba tendo uma maior segurança em estar investindo em nossas ações. Então eu acho que para a economia, o ano de 2012 vai ser um pouquinho pior. Mas para a Bolsa, como ela antecipa muito os movimentos, isso deve ser um pouco melhor ao longo de 2012. Eduardo, nós que acompanhamos aí, gostamos de ler um pouquinho sobre a economia, a gente tem notado que existem muitas empresas que estão com os papéis bem abaixo do valor de mercado. Se você for ver a Petrobras, a Vale, que é uma grande empresa, que dá bons dividendos, o retorno em dividendos hoje é uma boa alternativa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas empresas que dá para ser garimpada e ser estudada com um pouquinho mais de afinco, para que o investidor possa ter um pouco mais de lucro, né? E quais são as empresas hoje indicadas pela Planner? Quais a expectativa dessas empresas em relação aos economistas, né, aos consultores financeiros da Planner? Bem, então como nós comentamos, esse ano de 2012, a expectativa é que a gente tenha um cenário mais tranquilo e a nossa expectativa é que a Bolsa ela tenha um comportamento ao longo de 2012 positivo. A gente acredita que ao longo de 2012 o índice Bovespa deva atingir aí aproximadamente 72 mil pontos. Isso nós estamos falando numa alta aí aproximadamente de 22%, 23%. E como as empresas vêm desde 2007 num processo bastante negativo em termos de rentabilidade, em termos de preço, ou seja, as ações ao longo de 2011 elas praticamente voltaram ao fundo do poço. A gente acredita que o ano de 2012 seja um ano para garimpar. 2012 vai ser um ano onde nós devemos escolher as empresas com base em indicadores técnicos, né? Com base em indicadores fundamentalistas. A gente não pode correr atrás de empresa em função é o que a gente costuma dizer no mercado, em função do oba-oba. Então nós temos que garimpar boas empresas. Agora, quais são os melhores setores hoje que nós podemos focar a médio e longo prazo? Quando nós falamos de setores, quais as empresas, vamos supor, setor elétrico, setor de consumo interno? Bem, então, diante desse cenário de expectativa positiva, queda de juros, economia da China se fortalecendo novamente, a economia americana retomando atividade e a economia da Europa ficando um pouco mais tranquila, a gente acredita que o setor de bancos deva ser um setor bastante positivo ao longo do ano. E aí nós destacamos a ação do Grupo Itaú, a ação do Banco Itaú, na verdade, né? Que é o Itaú Unibanco. Um outro setor que a gente acredita também que deva ser bastante positivo ao longo do ano é o setor de cartões de crédito. O setor de cartões de crédito ele tem
duas empresas cotadas em bolsa que praticamente dominam 80% do setor de cartões de crédito no país. Então, é praticamente um oligopólio. Então, a gente acredita que essas empresas vão continuar com um nível grande de rentabilidade. E aí nós destacamos a Cielo. Um outro setor também que a gente acha que vai ser bastante positivo ao longo de 2012 é o setor de varejo. E exatamente porque a demanda interna está bastante aquecida. E aí nós estamos indicando nesse setor lojas Renner. Um outro setor que também acaba despertando bastante interesse da nossa parte, a gente tem indicado para os clientes, é o setor de construção civil. Eu diria que esse setor, ao longo de 2010, 2011, foi um dos setores que mais sofreu em bolsa, juntamente com o setor siderúrgico. As empresas do setor de construção hoje estão, praticamente todas elas, com indicadores, preço, valor patrimonial, que é um dos indicadores que serve para medir preço em bolsa, muito abaixo do valor patrimonial, né? Muito abaixo de 1, que é um indicador médio. Então, nesse setor, nós estamos recomendando as ações da PDG, que é uma grande construtora. Não poderíamos deixar de lado também o setor de mineração, que hoje é um dos nossos setores que mais exporta. E aí a gente destaca a Vale do Rio Doce. E por último, Fabiano, um setor também que desperta bastante interesse e a gente olha com bons olhos é o setor de petróleo. E nesse setor, eu acredito que Petrobras esteja atraente, mas as ações da OGX, que é do grupo EBX, que é do bilionário Eike Batista, esteja num patamar de preço bastante interessante. Então, para aqueles investidores que gostam de um pouco mais de risco, nós indicaríamos as ações da OGX. Eduardo, qual é a dica de investimento e quais os melhores investimentos hoje disponíveis no mercado? Bem, Fabiano, eu diria o seguinte, hoje nós dividiríamos os investimentos, na minha opinião, de 3 diferentes maneiras. Primeiro, os investimentos que eu acho que são mais seguros são os fundos atrelados ao CDI, né? Os fundos aí que a gente tem em qualquer banco, nas corretoras, etc. Só que o investidor tem que tomar um cuidado aí quando ele vai aplicar num fundo DI, que são as taxas de administração. Então ele tem que escolher, dentre o banco ou os bancos do qual ele tem relacionamento, os melhores fundos atrelados ao CDI, mas tomar cuidado com a taxa de administração. Um outro também papel que a gente acha interessante dentro do critério de segurança são os títulos atrelados à inflação. Por exemplo, notas do Tesouro, letras financeiras do Tesouro e os famosos CDBs. Agora, você vai me perguntar, esses títulos, esse tipo de aplicação tem os melhores retornos? Não, eles são os mais seguros. Na nossa opinião, os que vão dar os melhores retornos ao longo de 2012, 2013, nos próximos anos, são os investimentos de maior risco. E aí é onde se encaixa o mercado de ações. Agora, em que eu não investiria hoje? Em caderneta de poupança. Eu acho que você que é investidor de caderneta de poupança, você está privilegiando a questão de conservadorismo. Mas mesmo sendo conservador, você tem opções melhores. Como eu comentei no começo agora desse bloco, os fundos atrelados ao CDI, em sua maioria, eles têm uma rentabilidade superior à poupança. Eduardo, foi falado sobre caderneta de poupança, mas é um pouco genérico esse termo. O que nós entendemos de poupança é que a poupança nada mais é do que aquele dinheiro que sobra no final do mês, do orçamento da família, que ele é disponível para uma aplicação, para uma eventual viagem ou compra de um bem, como você disse. Então, hoje, qual seria a dica de investimento, de alocação dessa poupança
que a família ou que o nosso amigo telespectador ele vem formando, como ele deveria alocar, se ele teria que colocar todos os ovos numa única cesta ou diversificar os investimentos? Bom, Fabiano, você acabou tocando numa questão bastante importante. Hoje, qual que é a definição de poupança? Poupança é parte da renda que não vai para consumo. Essa é a definição clássica de poupança. Então, o telespectador pega tudo aquilo que ele ganha, né, ao longo do mês, tudo aquilo que ele gasta, a diferença é o que ele poupa, ou seja, a diferença é o que nós chamamos de poupança. Bem, então a gente dividiria esse poupador em dois, no conservador e naquele um pouco mais agressivo. O que eu indico hoje para o investidor conservador? Eu indicaria que ele alocasse os recursos dele 50% em fundos DI, que é onde ele se protege da flutuação dos juros, 30% em fundos de renda fixa atrelados à inflação, porque ele também defende um pouco da poupança dele com relação às taxas de inflação, 10% em fundos multimercados, que são aqueles fundos onde a rentabilidade é um pouco maior, mas o risco também é um pouco maior, então às vezes ele ganha, às vezes ele perde um pouco dos fundos DI, mas na média ele ganha, só que tem uma questão de risco um pouco maior. Esses fundos multimercados, por exemplo, eles trabalham com derivativos, com taxa de juros, ou seja, são gestores especialistas que acabam fazendo a gestão desses fundos. E 10% no mercado de ações. Então você vê, né? O mercado de risco aqui para o conservador, ele é apenas de 20%. Ele está concentrado em multimercados e em ações. Eu diria que 20% para quem é conservador é um enquadramento bastante bacana. Agora, o que eu indicaria para o investidor um pouco mais agressivo? 40% em renda fixa, atrelado a inflação, é o inverso. 20% em fundos multimercados, 10% em fundos DI, que é aquele fundo onde ele vai ter liquidez imediata, e são os fundos atrelados ao CDI, e 30% em mercado de ações. Então esse investidor agressivo aqui, ele já tem um horizonte de retorno de um pouco mais longo prazo. E eu diria que 30% em ações, para o patamar que a Bolsa está hoje, não é nada muito agressivo, não. Eduardo, uma coisa que nos chama muita atenção é que o brasileiro, hoje, ele começa a criar uma certa preocupação em relação ao futuro dos filhos, principalmente os casais que têm filhos numa idade escolar, e em relação como está formando aí uma poupança para garantir a universidade dos seus filhos. Eu não me recordo agora qual foi o desenho animado que eu assisti, que quando nasceu a criança, era um desenho norte-americano. Quando nasceu a criança, assim que essa criança nasceu, ele ganhou de presente de um tio que foi visitá-lo uma quantia X de ações de uma determinada empresa norte-americana. E hoje nós já começamos a perceber a preocupação do brasileiro em relação aos estudos, que não está fácil você estudar um filho hoje. Qual o conselho que você, como consultor financeiro da Planner, e o que a Planner também indica para esse pai, para essa mãe que vem preocupando já com o futuro acadêmico do seu filho? Nesse caso, Fabiano, esse tipo de alocação de poupança, ela é para formar patrimônio de longo prazo. E eu acho que esse patrimônio com um propósito específico, por exemplo, formar um filho, pagar a universidade de um filho, você adquirir um imóvel na praia, por exemplo, adquirir um imóvel
numa região turística. Ou seja, quando você se planeja e faz um planejamento de longo prazo, você pode alocar recursos de maior risco, que é o que a gente chama capitalizar os recursos. Então, eu vejo muitos, aqui no Brasil mesmo, eu vejo muitos pais que a partir do momento que o seu filho nasce, já começa a investir no mercado de ações. Todo mês lá ele põe uma quantia, tal, que é o que nós chamamos de capitalização, né? Então, no longo prazo, como ele vai comprando ações em mercados de alta e de baixa, no longo prazo a rentabilidade desses papéis é muito boa, né? E a gente vê casos assim, eu já me deparei com um cliente, por exemplo, que em dinheiros de hoje, por exemplo, ele guardou ao longo de 15 anos cerca de R$ 500 por mês, e isso foi suficiente para custear toda a universidade do filho e ainda montar o negócio do filho depois de formado. Então, na verdade, é o contrário hoje de você pegar um crédito educativo, né? O crédito educativo você começa a tomar quando você está na faculdade, depois que você termina a faculdade, você paga. Fazer uma capitalização em bolsa com o intuito de pagar a faculdade é começar a pagar antecipadamente quando o filho nasce. E isso é planejamento, né? Acho que o brasileiro está cada vez mais preocupado com esse tipo de coisa. Bom, nós estamos notando que o brasileiro vem se preocupando em relação à saúde financeira, em especial ao futuro do filho, ao futuro do neto, do sobrinho, enfim. Mas também o brasileiro está endividado, né, Eduardo? E quais as dicas, como que o nosso amigo telespectador que está com um problema financeiro, que está com uma certa dívida aí, principalmente nos cartões de crédito, cheque especial, como ele deve se proceder em relação à dívida, o que ele deve fazer para amenizar essa dívida, se ele deve tomar um outro empréstimo, dá uma noção em relação ao endividamento. Bem, Fabiano, o brasileiro ele não está habituado a crédito, né? A relação PIB-crédito, a relação renda-crédito no Brasil, ela é ainda relativamente baixa. E isso faz com que as nossas taxas de juros sejam altíssimas. Quando nós comentamos aqui no início da entrevista que a taxa Selic, por exemplo, deveria atingir algo próximo de 10%, próximo de 9% ao longo de 2012, em contrapartida, as taxas de juros praticados nos financiamentos, elas beiram a 200% ao ano. Então nós tivemos aí nos últimos anos um boom de crédito, né? O brasileiro ele se deparou aí com um crédito bastante farto, com um aumento muito forte de consumo e com muita gente perdendo o sono em função disso. Só para você ter uma ideia, hoje a taxa do cartão de crédito ao ano ela atinge 238%. Então, telespectador, você que compra um determinado produto no cartão de crédito, vamos aqui falar em valores, você compra aí R$1.000, a tua fatura vence no final do mês R$1.000, você deixa de pagá-la. Se você ficar um ano sem pagar essa tarifa, essa fatura, fora a multa, essa fatura vai estar valendo quase R$3.000 no final do ano. Ou seja, de uma dívida de 1.000, ela vira 3.000. Então isso é exponencial. As financeiras também, esses empréstimos que a gente normalmente se depara aí no sistema financeiro, que nós chamamos de financeira, elas giram em torno de 170% ao ano. O cheque especial também é uma coisa muito perigosa. O cheque especial hoje gira em torno de 160% ao ano. Então, a minha dica para quem está aí mediante esse tipo de cenário, ou seja, endividado e sem capacidade de pagamento, primeiro se planejar, né? Eu acho que planejamento é tudo. Você tem que sentar aí com a tua família,
ver qual é o teu orçamento familiar, ver o que pode ser cortado, ver principalmente a parte de supérfluo que pode ser cortado e fazer um planejamento. E nesse planejamento você tem que contemplar o seguinte: quanto eu vou conseguir guardar todo mês? Na verdade não é bem guardar, né? Quanto eu vou conseguir separar da minha renda para pagar o financiamento? Bom, feito esse planejamento, você tem que chegar no credor, né, naquela instituição do qual você está devendo, e renegociar. Eu acho que aí é uma questão primordial. Só que antes de você renegociar, você tem que ter bem claro a questão do teu planejamento, porque não adianta nada você renegociar e não conseguir pagar, né? Porque, na verdade, as empresas de cartões de crédito, os bancos, as financeiras, eles querem receber, né? Não importa quanto vão receber. Então, eles vão estar muito propensos a renegociar e dar um bom abatimento para que você quite a dívida. Porque, na verdade, eles querem contar com a tua saúde financeira no momento seguinte. Eles querem que você recomponha a tua saúde financeira e, no segundo momento, tome empréstimo de novo. Porque o banco vive disso. Banco financeiro, cartão de crédito, não vive de tomar imóvel, não vive de tomar carro, né? Na verdade, eles vivem de emprestar. Então, na verdade, vocês que têm dívida, primeiro, planeje. Segundo, renegocie. Uma coisa que é bastante interessante, diante desse cenário todo aí, o crédito consignado ainda é uma coisa, diante desse cenário, ele é caro, mas diante desse cenário é barato. Então, às vezes, vale a pena você juntar tudo que você deve e transformar isso num crédito consignado. Porque quando você tem quando o credor tem a segurança de desconto em folha de pagamento, a taxa cai bastante, tá? Então, isso é que é importante. Vamos lembrar, para o banco, para a financeira, para o cartão de crédito, eles querem receber. É melhor receber pouco do que não receber nada. Então, planeje e refinancie. Existe uma patologia, ou seja, uma doença, chamada oniomania, que é aquela condição crônica de compulsão às compras. Hoje, o indivíduo aí, ou o chefe de família, ou aquela pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho, está começando a ganhar o seu primeiro salário, e muitas vezes antes de receber o primeiro salário, ele acaba se endividando. De que forma? Primeiro, ele passa em frente a uma grande loja aí, um grande magazine, e vê lá na vitrine tantas parcelas de R$50. E aí ele tem aquele bem-estar de poder estar comprando, né? Aí anda um pouquinho, faz outra dívida, vê uma TV de LED que ele está doido para comprar, compra lá em 20 parcelas de tantos reais, sem juros, um laptop. Bom, aí ele pensa, vai caber no meu orçamento o quanto eu ganho, né? A minha receita é o suficiente para cobrir essas parcelas, essas prestações. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos sintomas desta doença, que é oniomania. Bem, Fabiano, esse transtorno, né, que já teve vários nomes, e hoje em dia ele é tratado como oniomania, como você diz, ele é uma coisa crônica, né? Ele é uma condição crônica no ser humano. E ele nada mais é do que compulsão às compras. Então, você aí que está nos assistindo, tem que tomar muito cuidado com ela, né? Você aí quais são os sintomas da oniomania? Primeiro, é um aumento compulsivo de compras. É você estar passando em frente a uma vitrine, como você comentou. Às vezes você acabou de adquirir um determinado bem, mas você vê um bem de uma outra cor, você já quer adquirir. Às vezes você acabou de adquirir uma televisão de última geração, mas houve um outro lançamento e você vai e adquire. Às vezes você parcelou um determinado bem e nem terminou de pagar e já está adquirindo um bem do mesmo gênero. Um outro sintoma da oniomania é o abuso nas compras, né? Por exemplo, você está precisando de um bem
mas você acaba adquirindo 2, 3. Isso está muito presente, isso fica muito nítido nas liquidações. Às vezes você está passando diante de uma vitrine e vê uma liquidação, você às vezes nem está precisando daquele determinado bem e você acaba adquirindo porque você acha que está barato, por uma questão de oportunidade. Então o abuso nas compras é o segundo sintoma. O terceiro sintoma é a dependência, né? Você adquire uma dependência em comprar. Você fica triste se você não compra, você fica depressivo se você não compra. Então esse seria o terceiro sintoma. O outro sintoma é a completa ausência de senso crítico. Ou seja, você acaba não tendo dimensão daquilo que você está fazendo. Você perde completamente o senso crítico daquela sua compra. E por último, que é o quinto sintoma e na verdade é o ápice dessa condição crônica, é a falência moral. Você tem uma falência moral, uma falência física e uma falência psicológica, ou seja, você quebra, você perde completamente a sua capacidade de pagamento e o principal, você perde toda a sua condição de crédito, ou seja, toda aquela sua dependência psíquica em consumir, você acaba não podendo mais consumir em função da tua falência moral, falência física e falência psicológica. Isso acaba sendo a causa de muita separação, né? Se a gente começar a pensar, quantos casais não se separaram em função da falência moral, física e psicológica, falando em termos financeiros. Eduardo, essa pessoa que apresenta essa condição patológica, que é oniomania, ela geralmente apresenta alguns sintomas, né? Alguns sinais que nós podemos diagnosticar. Quais seriam os principais sinais que a família teria que ficar em alerta em relação a esse consumo exagerado? Você que está nos assistindo aí, se você se encaixar dentre algumas dessas características que nós vamos passar agora, pode acender um sinalzinho de alerta. Então, se você tem uma euforia exagerada, se compras te causa uma euforia exagerada, esse é o primeiro sinal de alerta. Um outro sinal de alerta é você gastar mais do que você ganha. E quando a gente fala assim, gastar mais do que você ganha, não é você pegar lá a parcelinha do cartão de crédito e ver se cabe na tua renda. É você pegar todas as parcelas, inclusive as que vão vencer, e ver se cabe na sua renda. Então, fuja daquela compra parcelada de bens de consumo. É um absurdo você pagar, por exemplo, supermercado parcelado. O supermercado tem que caber na renda mensal. Aquilo que você consome no supermercado dentro do mês, você tem que pagar naquele mês. Uma outra coisa interessante, que também é um sintoma grave dessa condição crônica, é você conviver com dívidas. Aquela pessoa que acha que é natural ter dívida, pode ficar preocupada. Por quê? Porque é um sintoma grave. Dívida, pessoal, dívida, telespectador, ela tem que ser feita para alavancar a receita, né? Dívida é para você melhorar o teu padrão de vida, não é para consumo. Uma outra coisa interessante também, que é um sinal de alerta, é você não ter mais questionamento, né? E às vezes até ficar irritado com o questionamento de terceiros. Alguém chegar para você e falar assim, mas por que você vai comprar isso? Você não precisa. E você já causa uma certa irritação. Isso também é um sinal de alerta. Um outro sinal de alerta é uma irritação quando você não consegue comprar, né? Um dos principais sintomas nessa questão é você entrar na loja, comprar e não perguntar nem o preço. Ou você tem uma condição de renda muito grande, que você não precisa perguntar o preço,
né? Ou você está com um sintoma de oniomania. Um outro sintoma também destacado aí pelos psiquiatras que estudam essa questão é você possuir muitos objetos duplicados, né? Cuidado aí principalmente as mulheres, né? E ter aí 200, 300 pares de sapato, né? Todos praticamente iguais, etc. Então, ter objetos duplicados é um sintoma grave de oniomania. Tomar empréstimos em bancos, né? Você abre conta num banco, toma um empréstimo para cobrir o empréstimo de outro banco. Isso faz parte daquele sinal que nós comentamos ali atrás. Estar acostumado com dívida também é um sinal grave de oniomania. E o o último e principal fator é você ter problemas conjugais ligados aos seus gastos. Hoje, um casal ele tem que ter uma sintonia financeira muito grande. Então, se um dos pares gasta mais que o outro, se um dos pares ele tem uma vida desregrada mais do que o outro, isso também é um sinal de oniomania. Bom, tá vendo como que a vida financeira também traz problemas em relação à saúde psíquica. Então, nós devemos estar muito bem em relação à nossa saúde financeira. Eduardo, para finalizar nosso programa, eu gostaria que você comentasse uma questão muito importante, que é sobre o imposto de renda. Hoje todo mundo se preocupa com a mordida do leão em relação aos rendimentos, em relação ao ganho obtido em alguma aplicação. Qual é a mordida do leão em relação aos ganhos obtidos na Bolsa de Valores? E quando você tem algum prejuízo em alguma venda, se você pode estar carregando esse prejuízo? E até quanto por mês você pode vender, que não é obrigatório declarar no imposto de renda? Bem, hoje o imposto de renda que incide sobre os ganhos de capital, ele é de 15%. Só que existe aí um fator de corte. Então hoje o investidor que realiza lucro em bolsa, mas não vende dentro de um mês acima de R$20 mil, ele está isento do imposto de renda sobre o lucro dessas operações. Então, o investidor, se você dentro de um mês efetuou determinadas vendas, mas não ultrapassou R$20 mil de venda, o teu lucro auferido naquele mês, ele está isento. Agora, se você... Aí independe, né? Se você vendeu mais ou menos que R$20 mil, auferiu prejuízo num determinado mês, todo esse prejuízo ele pode ser compensado nos lucros futuros, independentemente do ano fiscal. Bom, isso é muito esclarecedor, porque todo mundo se preocupa com a mordida do leão, né? Ainda não existe vacina para essa mordida. Todos nós somos obrigados a declarar, agora essa época do ano aí, em abril, nós começamos já a realizar nossas declarações. Eduardo, eu gostaria que você falasse também para aquele telespectador que está interessado em começar a investir no mercado de ações, qual o valor que ele deve começar a investir e como ele faz para abrir uma conta aqui na Planner, quais são os documentos exigidos, se ele tem que ser maior de idade, se tem que ser pessoa física ou jurídica. Bem, na verdade, nós, com relação ao mercado de ações, nós deixamos o investidor bastante à vontade, Fabiano, porque não adianta nada nós estipularmos um valor mínimo de investimento e muitas vezes esse valor mínimo de investimento é muito para cada investidor. Então, como eu falei no meio da nossa conversa, o investidor ele tem que estar bastante tranquilo com relação à parcela que ele vai alocar para a Bolsa, porque Bolsa é um mercado de risco. E Bolsa exige que o investidor tenha horizonte de retorno de longo prazo. Então, diante desse cenário, não
tem investimento mínimo. Como é que o investidor ele pode efetivamente aplicar em ações? O investidor, para aplicar em ações, ele precisa de uma figura que chama corretora de valores, né? As ações hoje, elas são negociadas num ambiente de bolsa de valores. E quem tem acesso às bolsas de valores são as corretoras. Então, basta que o cliente se cadastre numa corretora que esteja habilitada a operar em bolsa, e são documentos simples, basta que ele traga o RG, o CPF e um comprovante de residência. Uma vez feito o cadastro, ele já fica apto a operar em bolsa de valores. Qual o endereço do escritório aqui da Planner em Assis, o telefone para contato, se quiser vir aqui tomar um cafezinho, conhecer um pouco mais sobre o mercado financeiro, ficar sabendo de algumas notícias aí em primeira mão? Bem, nós estamos aqui em Assis, na rua 15 de novembro, 268, no primeiro andar. O telefone aqui é o 18, né? 3421-2222. E eu aproveito a oportunidade para convidar aí todos os telespectadores da TV 10, principalmente aqueles que assistem ao seu programa, para nos fazerem uma visita, venham conhecer o escritório, venham conversar um pouco mais sobre esse mercado de ações, sobre o mercado financeiro. Nós temos aqui na corretora todo um portfólio de produtos ligados a investimento. Nós temos fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos de ações, clubes de investimento, tesouro direto e mercado de ações. E nós estamos... o nosso trabalho é dar consultoria aos nossos clientes. Então, os nossos clientes, eles vêm com determinadas necessidades e a gente, dentro da experiência que nós temos, dentro do portfólio de produtos que nós temos, nós tentamos dar uma solução para aquele investimento que o nosso cliente deseja fazer. Gostaria novamente de agradecer o Eduardo Almeida, consultor financeiro da Planner Corretora de Valores, por ter nos recebido aqui com a equipe da TV 10 em seu escritório, e também desejar a você, Eduardo, muito sucesso, muita paz e muita saúde. Eu é que agradeço, Fabiano, a oportunidade de estar aqui no seu programa. Agradeço você aí que está nos assistindo, e espero ter conseguido esclarecer aí alguns pontos sobre a questão de economia, de cenários, de investimentos, e aqueles telespectadores que eventualmente quiser nos procurar para discutir algum desses assuntos, nós estamos à disposição e vai ser um prazer recebê-los aqui nos nossos escritórios. Terminamos assim mais um programa Cultura e Saúde.